Balardim, na tribuna. Bom dia. Opa, acho que agora foi, né? Bom dia novamente, colegas vereadores, a vocês que nos acompanham aqui da plateia, também pelas redes sociais da Câmara. Tem muitas vezes e muitos momentos do ser vereador que nos trazem algumas frustrações, né? Nós não podemos fazer qualquer projeto de lei que onere o município. Nós somos limitados nas nossas ações. Afinal, nós não executamos, nós apontamos problemas. E quando a gente vê coisas que são muito importantes para nós dando certo, é aquela sensação de que o nosso trabalho vale a pena, de que a gente faz a diferença estando aqui. E então é com muita alegria que eu venho falar sobre duas coisas que aconteceram ontem, que foram muito especiais para mim. Em 2021, a gente apresentou uma emenda na LDO, que foi aprovada nesta casa, para que a gente tivesse a construção de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no bairro Serrano. E ontem a gente inaugurou esse espaço, que já a partir do mês que vem atenderá 70 crianças e adolescentes de toda a nossa região e que fará muita diferença. E aqui eu falo da Estela lá de 2006, que com 6 aninhos entrava pela primeira vez num serviço de convivência e não sabia o impacto que aquilo teria na sua vida. Então, o impacto, a transformação social que aquele espaço me causou, sempre foi uma vontade minha que pudesse existir para outras crianças e adolescentes do bairro Serrano e de todos os bairros aqui de Caxias do Sul. Então, ter a abertura desse espaço, que vai atender já um número considerável de crianças, agora é algo muito feliz. Foi uma obra destinada pela SAMAI para a FAS, então está tudo lá organizado, sala de jogos, sala de leitura, sala de pintura. Então, é uma coisa muito bonita que nos enche o coração de alegria, porque ter feito parte de centro educativo dos 6 aos 14 anos, com toda certeza me moldou enquanto pessoa, enquanto vereadora, enquanto pessoa que critica, enquanto pessoa que cria. Então, que esse espaço possa apresentar as potencialidades e as riquezas que a gente tem dentro do nosso bairro, que precisam ser vistas, que precisam ser lembradas, que precisam ser pautadas. Outra coisa que ocorreu no dia de ontem, à tarde, foi a segunda edição do Suspira Caxias. A primeira edição foi em 2023, foi lá na Praça Monteiro Lobato, com a presença de muitos vereadores e vereadoras desta casa, com muita música, com criatividade, com arte, com recriação. E em 2024 nós tivemos a questão das enchentes, que não nos permitiu fazer a segunda edição. Então, a segunda edição veio agora, e veio linda, veio potente. Então, eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para dizer da importância de nós termos a Semana da Luta Antimanicomial aprovada nesta casa, para que a gente repense qual que é o cuidado que a nossa sociedade tem frente às pessoas que sofrem de algum adoecimento mental. Como que a gente acolhe essas pessoas? Como que os nossos serviços acolhem essas pessoas? Então, travar uma semana inteira de lutas, com diversos eventos, com diversas coisas acontecendo, é justamente para que a gente possa observar a potência que esse debate tem. Veio gente do estado inteiro ontem, tivemos a presença de um grupo de teatro que é o Nau da Liberdade. Ele é um grupo de teatro lá de Porto Alegre, composto por usuários e usuárias do CAPS, um grupo de teatro que se profissionalizou e que foi ali abrilhantar ainda mais o nosso evento. Um evento que pulsou cultura, que pulsou felicidade, que pulsou alegria e que nos deu a sensação de podermos ser quem a gente quiser. Por quanto tempo na minha vida eu fiquei com vergonha de dizer para as pessoas que eu tinha bipolaridade. E foi depois de começar a dialogar com mais gente, dialogar sobre esse assunto, sobre a pauta da saúde mental, que eu entendi que a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente é e que a gente tem que lutar por melhores condições de atendimento, porque, infelizmente, atendimento psiquiátrico e acompanhamento terapêutico ainda é uma raridade, ainda é para quem pode pagar. Então, a gente precisa que isso seja universal, porque saúde mental é uma questão de saúde pública. Eu vou botar um vídeo do dia de ontem e peço para a TV Câmara dar
prioridade para esse vídeo, que eu acho que ele demonstra bem a alegria do momento que nós tivemos ontem. Quero fazer um agradecimento ao vereador Cristiano Becker e à vereadora Marisol, que auxiliaram. Fez sucesso o bolo e as bolachinhas. Quero agradecer mais uma vez a vereadora Andressa, vereadora Daiane Mello, a todas as diretoras dos nossos CAPs, ao Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Também agradecer a RAPS. Esse é um evento que acontece em conjunto da Frente Parlamentar com a Rede de Atenção Psicossocial. Então, é o Legislativo e o Executivo se unindo em uma só voz, em um só tom, em uma só luta, e isso, com toda certeza, deve ser celebrado por nós quando ocorre. A gente vê a quantidade de pessoas que estavam lá, que estavam felizes, que estavam sendo quem elas são. E é essa sociedade que a gente busca, a sociedade que a gente constrói. Uma sociedade onde a gente possa viver em liberdade, ter os nossos direitos cidadãos garantidos, independente de qualquer sofrimento mental que a gente esteja passando. Mas quero trazer aqui outro detalhe. O evento foi feito no Ordovás. E há uns dias, algumas semanas atrás, eu estive lá com o secretário adjunto de Obras e com a secretária de Cultura para a gente falar sobre a questão do Ordovás. E aqui eu peço que, para a gente iniciar, mostre a primeira foto, a foto de entrada, a foto da nossa entrada principal desse centro de cultura tão importante e potente da nossa cidade. A gente consegue observar que, infelizmente, a gente não tem rampa de acesso na portaria principal. É dito também, é um patrimônio histórico tombado, precisa ser valorizado, todas essas questões históricas, mas nas nossas réplicas, que visitamos há pouco tempo, a gente já tem as rampas de acessibilidade, o que demonstra que sim, é possível fazer. Que talvez há um tempo atrás não se pensasse tão seriamente sobre a importância de todos e todas terem acesso. Mas quando a gente fala de cultura, de um direito do povo, de um direito à cidade, a gente está falando e tem que falar das pessoas poderem acessar esses serviços. Então, a gente tem uma rampa de acesso na segunda porta, mas, infelizmente, essa rampa, ela fica reduzida devido à porta. A porta aberta pega um quadradinho inteiro da rampa, sobrando dois quadradinhos estreitos para que pessoas cadeirantes possam passar, idosos, pessoas que estão com algum problema que reduzam a sua mobilidade. Então, a questão da acessibilidade no Ordovás é fundamental ser pautada por todos nós. Nós não temos banheiros acessíveis no Ordovás. Como que a gente vai pensar num centro de cultura tão grande do nosso município, se a gente não consegue garantir que pessoas cadeirantes que estejam lá possam usufruir do banheiro? Como que a gente vai pensar atividades abrangentes que liguem todos e todas se a gente não tem banheiros acessíveis? Quero mostrar também as escadas, onde é o local que acontece a maior parte das atividades, que é lá em cima. A gente tem um mosaico. A gente tem um projeto Favelar, que é feito por crianças e adolescentes das nossas comunidades, mas um cadeirante não pode acessar, não pode subir lá para ver, para contemplar, não pode subir nas atividades que são feitas, tanto do pessoal do coro, tanto do pessoal da dança. Então, são vários eventos que vão limitando o acesso por causa dessas questões. Mas, para mim, uma das coisas mais graves é o teto. Todos aqui, peço que a TV Câmara mostre o teto, sabem da importância de nós termos em locais o PPCI em dia. E o PPCI do Ordovás não está em dia. Eles ainda têm teto de isopor. As placas que indicavam a saída de emergência indicavam numa janela, que tem grades. Então, nem para pular a janela dava. Nem que tu quisesse, assim, ó. Se tacar a janela no chão, não dava. Então, lá, um local fechado, sem ter para onde fugir, a gente tem teto de isopor. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre esse investimento. Porque não é só um investimento físico. É um investimento que garante qualidade de vida para as pessoas que frequentam aquele espaço. São
centenas de pessoas que frequentam o Ordovás por mês. E a gente está impedindo que mais gente possa ir. Quando a gente não tem acessibilidade, a gente está deixando um empecilho ao acesso à cidade. Quando a gente corre o risco de um espaço que tem todo o patrimônio da Festa da Uva, dos figurinos, dos carros alegóricos pegar fogo, a gente está abrindo mão da história da nossa cidade. É perigoso para concluir, é perigoso para quem trabalha lá, é perigoso para quem visita lá, então a gente precisa olhar com calma. E só para finalizar, gente, lá não tem Wi-Fi. Eu ouvi tanto durante a campanha que nós seríamos a cidade da inovação, mas a gente não tem Wi-Fi para servidores municipais trabalhar. Então que fique esse registro, que tem coisas maiores, mas tem coisas bem pequenas que são bem absurdas. Muito obrigado. Em declaração de líder,